Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Em continuidade à websérie Mulheres nas Artes, nesse segundo episódio, nossas convidadas de hoje são as artistas Hortência Moreira. Hortência, que é arquiteta, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Goiás, em 1998, atual PUC, com especialização em arte contemporânea em 2002 pela FAV-UFG, a artista lança seu olhar para os resíduos de construções contidas no ambiente das cidades e, através de assimilações múltiplas de imagens fotográficas e materiais descartados, seu trabalho desdobra-se em assemblagens destes fragmentos coletados no íntimo e no público das realidades urbanas. Ao fotografar, o interesse se dá pelas pinturas urbanas. Ao colecionar objetos e materiais, a predileção se dá pelas ruínas e marcas de um tempo do desuso, alcançando uma multiplicidade de referências como imagem de muros, paredes, fechamentos, endereços, instalações elétricas e hidráulicas, publicidades, tipografias, objetos do design descartados, restos de construções e tudo que se apresenta e desvela lugares de precariedade da vida urbana. Boa noite, Hortência. Seja muito bem-vinda conosco hoje. Boa noite. E ainda temos hoje a companhia, da artista Ana Beatriz Azevedo. Ana Beatriz é formada em artes visuais, bacharelado e mestra em arte e cultura visual pela FAV-UFG, é professora da Faculdade de Educação da UFG, no curso de Pedagogia desde 2005. Produz trabalhos artísticos que transitam entre as artes visuais e as artes da cena, sendo que performance, dança, videoarte, videoinstalação, videodança, desenho são as expressões artísticas que mais cria. Tais criações dão passagem para refletir sobre o corpo através da perspectiva da relação em que corpos são capazes, pelo viés da percepção e sensação, de produzir afetos os quais compreendem as ideias de absurdo, emaranhados de vida e morte. Apresentou vídeos e desenho em espaços e projetos como Galeria Frei Confalone, Galeria de Arte da FAB, Ateliê Labirintos, Mostra de Videoarte Desviantes, Gabinete E3, participou da exposição seis vezes simultânea no Museu de Arte Contemporânea de Goiás e do primeiro Salão de Arte do Centro-Oeste com Trabalho, Ser Preciso no Assento, sendo este premiado. Apresentou performance em espaços e eventos como os Diálogos sobre o Feminino, no CCBB de São Paulo e Rio de Janeiro, Mostra XYZ de Dança em Brasília, no DF, 16ª e 17ª Goiânia em Cena, Roçadeira, Performático em Lugares Improváveis, Mostra do Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, Galerias de Arte do IA, Unicamp, Malês, Bar, La Hérida, Cabaré Voltaire, FETEG, e é autora do livro Reflexões sobre o Absurdo, o Corpo, Cabelo e seus Objetos de Indefinição, pela editora APECO. Boa noite, Ana Beatriz, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Hortência, Maria Tereza, e aí no revés da imagem o Fernando e a Flávia, e boa noite para todas e todos que estão nos assistindo. Então, hoje, nós vamos dar início ao nosso diálogo com as artistas, com essas
representantes, né, do nosso universo contemporâneo goiano, que muitos nos honra e com muita alegria. Então, eu convido a Hortência, né, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho conosco hoje, e a gente inicia com Hortência esse momento. Tá bom. Eu também queria dar boa noite, né, Maria Tereza, Flávio, Fernanda, Ana Beatriz e todo mundo que está assistindo. E quero agradecer esse convite também, que é muito importante para mostrar a produção, nossa produção em arte, né? Ainda mais nesses momentos de pandemia, que a gente está nesse isolamento aqui. Então, é uma oportunidade única, assim, da gente poder falar um pouco sobre a nossa produção e sobre o que a gente está produzindo, né, nesse isolamento. E aí, no momento que você fez esse convite, eu resolvi separar, elencar algumas referências do meu trabalho. Eu achei melhor, achei por bem falar primeiro do que são essas referências, né, no trabalho, porque o meu trabalho ele fala da cidade, mas não só ele fala da cidade, mas muito mais que isso, ele fala de um olhar enquanto ser humano, enquanto artista, que tem um olhar pela cidade, e também em decorrência da minha formação em arquitetura, em arte também, que eu cursei arquitetura, curso de arquitetura e urbanismo, e fiz especialização em arte contemporânea pela FAV, em 2002. Eu, no momento que você falou da minha fala, eu não consegui ouvir direito, então, do meu currículo, eu estou repetindo aqui, talvez fique redundante. Mas, então, eu achei bom isso, porque eu pude fazer uma curadoria, uma espécie de uma curadoria de mim mesma, assim, e sempre que eu falo do meu trabalho, eu falo, às vezes é em exposição, às vezes é informal, com algum amigo ou outro, já fiz algumas lives também, mas eu acho que essa oportunidade aqui vai ser boa para fazer uma explanação mais ampla, assim, né? Então, eu montei um material que eu trago as imagens os registros fotográficos que eu faço da cidade, e nesse momento eu criei uma espécie de reflexão do meu trabalho, assim, que é uma coisa que eu já venho refletindo há um tempo, que eu faço recortes da cidade, isso, assim, quem conhece meu trabalho já sabe, mas, assim, eu fiquei me questionando por que desses recortes, né? E quais são esses recortes, como que eles acontecem, para que esses recortes, né? A quem vai interessar isso? Então, são perguntas que eu fui construindo para poder eu própria responder, do que eles falam também. E, assim, às vezes nem tudo eu consigo responder, né? Eu vou respondendo à medida que essa oportunidade me deu um bom tempo para eu poder ir fazendo essas perguntas e essas respostas. E aí eu acho que o corpo humano, artístico, e com o olhar artístico, ele transita na cidade. E eu acho que esse trânsito na cidade, ele gera muitas sensações, né? Cada canto da cidade, com toda a sua construção, seja ela caótica ou seja ela organizada, ela gera sensações nas pessoas. Então, aqui o que eu falo é mais de um recorte de um indivíduo ser artista que está falando desses recortes. E aí eu separei, eu gostaria que o Fernando já colocasse aqui essa categorização que eu fiz, que, na verdade, essa primeira parte eu gostaria que você deixasse um pouco, se você puder ampliar ela. Essa primeira parte aí foi na verdade, foi um problema que eu criei para mim, assim,
Eu chamo essas capturas que eu faço da cidade de coleção de imagens, ou banco de dados, ou repertórios urbanos. E aí eu separei essas imagens por essas categorias que eu mesma defini, e aí, na medida que for passando, eu vou explicar por quê. E, assim, tem imagens que às vezes vai estar ali, aí eu dividi aqui, recortes de trânsito, padrões e correspondências, placas de endereço, calçamentos, ruínas, sondagens e deslocamentos. Então, às vezes, uma imagem vai aparecer, uma mesma imagem vai aparecer em outra pasta, digamos assim. E aí foi eu mesma que elegi isso, foi um problema que eu criei, porque eu acredito assim, que o artista chega um momento que ele vai tendo que fazer uma certa ordem nesse itinerário interior meio caótico, assim, que ele vai construindo ao longo do seu processo. Ele vai tentando também criar uma ordem exterior para isso, para não se perder muito. Né? Não que isso vá fechar a produção e você vai seguir aquele caminho ali, mas é uma espécie de orientação que a gente cria. Né? Eu estou falando de um ponto de vista meu, mas eu acredito que a maioria dos artistas que estão na produção, assim, chega no momento que há essa necessidade. Aí pode passar, Fernando. E aí é o que eu chamo de recorte de trânsito, que é um estabelecimento comercial aí, que eu chamo recorte de trânsito porque é um momento que eu estou passando. Esse passar, ele pode ter um compromisso, ou eu, às vezes, só caminho pela cidade. Isso aqui é um lugar, claro que eu não coloquei o nome em todas as imagens dos lugares, e eu também tenho lugares que eu nem me lembro quais são, mas aí já é mais ou menos o que é a construção do meu olhar. Eu já enquadro, esse enquadramento é feito no momento que eu faço a foto, então ali você vê que tem toda uma sobreposição de letreiros, de um estabelecimento que antes ele era uma coisa, e depois ele virou outra coisa, e ali foi pintado e depois colocado outra informação, e o tempo agiu nisso aí, descascou. Então, a cidade ficou, essa parte, assim, esse recorte me chamou a atenção, como se fosse não só um recorte de espaço, mas um recorte. Acho que deu uma travadinha na Hortência, a gente vai aguardar, né? Observando a imagem, né, que ela está apresentando, eu acho que ela retornando já. Estamos aqui, Hortência. Não, segurando então, aqui. Pode falar. Esses recortes, essa categoria de imagens que eu elegi como recortes de trânsito, eu acho que o enquadramento que eu faço é um enquadramento mais perspectivado da paisagem, assim, sabe? Mas nem sempre, assim, eu quero mostrar que é um trânsito, é um momento de um trânsito mesmo, que você está passando ali, seu olhar está um pouco perdido, mas de repente você acha ali e se localiza com aquilo. Então é mais ou menos isso. Aí pode passar esse também. Mas aí também isso aí também é assim. Aqui eu fiz questão de mostrar essa grade, eu já chego mais perto e mostro também. E tudo isso eu utilizo, e pode passar. Aqui eu também chamo de recorte de trânsito, mas aí é uma intenção, assim, eu queria que mostrasse aqueles elementos ali da calçada, eu já me interesso pela cor, por esse portão, esse elemento que sai vermelho, é uma composição formal que já me interessa, pode passar. Aqui é Alda Cabeleireiros, que é um lugar lá no setor sul que eu sempre passei, e eu acho engraçado, já é uma coisa que eu acho engraçada, esse pente aí, essa logo com esse pente, essa tesoura,
e essas coisas que depois eu descobri que são os tiradores de letra, né, que fazem, então eu acho muito interessante esse trabalho, mas nesse recorte eu me interesso tanto por essa informação, quanto pelo esse lodo, pela essa calçada, que é um lugar que parece, me dá uma sensação, assim, ao mesmo tempo de abandono, de, sei lá, solidão, aí pode passar. Também, gosto muito desses letreiros aí, pode passar. Aí agora você pode ir passando um pouco mais rápido. Aqui também eu faço com a intenção de pegar só a metade dessa informação, mas aqui eu já pego esses padrões que são padrões de energia, interfone, e eu me interesso por essa pintura, por essa textura, por essa cor, e eu já faço o enquadramento pensando que isso pode ser uma pintura. Pode passar. Aqui também, eu acho que esse cinza, esse tom, assim, depois eu faço um trabalho com essa imagem que é completamente, assim, uniforme, né? Parece que realmente ali é uma pintura, mas é uma fotografia. Aqui são andanças que eu também enquadro, eu vejo essa perspectiva como uma paisagem, ali um guarda-corpo na Avenida Anhanguera. Isso aqui já é dentro do carro, pode passar. Aqui em Campinas, também, eu acho linda essa coisa descascada aí, para mim isso... Porque eu acredito que a cidade, ela nos dá possibilidades, assim, ela mostra matéria, as paredes, os vidros, os ferros, os plásticos, e todas as suas coisas, elas se revelam nas suas características mais genuínas, assim, como elas se comportam, entendeu? Como elas vão se transformando. Então, às vezes, isso aí dá solução para o trabalho. Eu penso, isso é uma solução para o trabalho. Essa cor é uma solução para o trabalho. Pode passar. Isso aí também. Aí eu coloquei de propósito essas duas imagens bem parecidas, porque às vezes eu passo por lugares que são... É como se eu tivesse um déjà vu. Tipo assim, esse do canto direito me lembra muito do canto esquerdo. E essa divisão de uma calçada para outra, e esses elementos saindo da parede, que é improvisado. Então, é a coisa caótica que acontece o tempo todo, assim, e se revela como muito bonito, assim, eu acho. Eu acho que a gente vai ver isso sempre, eu acho que isso vai estar na cidade, pode passar. Também, essa imagem, eu acho que é um déjà vu da outra, e olha, aqui já foi na pandemia que eu tirei recentemente de dentro do carro, e eu já vejo também ali esse concreto, ali foi uma demolição, então a cidade está em processo. Pode passar. Aqui eu adoro essas imagens pintadas, feitas também, acho que pelos tiradores de letras, né, que são esses desenhos de estabelecimentos comerciais. Isso aí é uma locadora de equipamentos de construção, e então eu faço, mas eu não tiro exatamente do objeto, mas é uma parede cheia de desenhos desse, eu acho lindo, é aqui bem perto de casa, pode passar. Aqui eu já pego o objeto em si, que eu adoro assim, esse desenho, toda essa preocupação de mostrar, não é um plotter, né? Uma plotagem, é um desenho mesmo no muro, pode passar. Aí também... E percebe que eu não estou importando muito de pegar a palavra inteira, porque eu vejo muita cidade como esse fragmento, esse recorte de trânsito, embora nós tenhamos uma consciência da cidade com um organismo vivo, pulsante, vibrante, o que me interessa são os resquícios dessa pulsação, dessa vibração, e é o que eu vou trazendo para o meu trabalho, pode ir passando. Isso aí, eu acho que a palavra, acho não, era estacionamento. Depois vocês vão ver que, às vezes, eu coloquei umas imagens dessas também na pasta de ruínas. Pode passar. Aqui, eu já me interesso pela pintura, volta nessa. Aqui, pela pintura mesmo. Isso é um portão de metal que estava ali, parece que alguém pintou, ele foi descascando e... sei lá, isso é muito lindo, já é uma textura, mas assim, eu não penso de usar, eu penso de um dia fazer uma pintura parecida com isso. Pode passar.
Aqui também eu já fiz uma composição, porque me chamou a atenção essas cores, a predominância do amarelo, essa perspectiva, essa entrada para né, um lugar que é um subsolo ali, que vai levar algum caminho, mas eu já organizei esse recorte aparecendo o que eu queria. Pode passar. Esse aqui também eu adoro essa imagem, que lembra uma coisa também de ruína, eu acho que eu também considero ela como ruína, porque é um estabelecimento que eu nem sei se existe mais, e fala da memória porque ele tem o número 282-1795, não tem o 3, que é de agora, então isso aí já é um número de telefone bem antigo, e não existe mais, mas estava lá. Aqui também eu já penso numa coisa formal, já me chamou a atenção, foi a pintura. Isso para mim já era uma pintura. Eu plotei isso aí, estou trabalhando em cima. Pode passar. Aqui também, eu coloquei imagens mais ou menos semelhantes. Eu acho muito engraçado, acho isso aqui parecendo uma coisa de cartoon, assim. Esse desenho que sai da parede, isso aqui ficou parecendo um desenho animado. Então, me chamou a atenção. Eu achei aconchegante também. Aqui já são andanças pelos interiores aí de Goiás, e aí eu vi essa igreja, eu achei muito massa essa cruz pintada, e tem a intenção de ter uma simetria, mas ao mesmo tempo quebra com essa coisa de ser um trapézio. Então, pode passar. Aqui também eu acho lindo, isso foi em São Jorge, inclusive eu tinha uns trabalhos que eu fiz há um tempo atrás, que era com tecido, e também usava metal, e isso me chamou muita atenção, essa grade coberta com cetim. Então, assim, eu acho que essas gambiarras são maravilhosas. Pode passar. Aqui são outros recortes que fala também a mesma coisa, eu acho que esse pode ir passando um pouco mais rápido. Tá vendo? São sempre preocupando com essas cores. Aqui Aqui eu queria que você parasse um pouco, porque aí eu penso que é um olhar assim, de dentro do carro, é aquele olhar um pouco perdido, que você não sabe o que está procurando na cidade, mas aí de repente eu achei um enquadramento e fiz. Pode passar. Também, pode passar. Pode passar. Aqui, e também que são os tiradores de letras, essa confusão de informação, uma misturada na outra, e como são paredes, tudo perspectivado, é um colorido sem fim, e a gente vai se perdendo nisso, pode passar. Aqui também. Aqui no Minhocão, lá em São Paulo, achei muito interessante isso aqui. Era um poste que provavelmente tinha uma placa aí informativa de alguma coisa e ficou parecendo uma cruz. Então, eu utilizei. Aqui também eu procuro detalhes, às vezes, que me lembram as mesmas coisas. Pode passar. Isso é em Ouro Preto. Tá vendo que eu pego uns elementos e às vezes jogo eles no mais destacados, assim, pode passar. Também é pintura, eu considero isso aí como pintura. Pintura, textura, cores. Isso aqui, pode passar o próximo. Isso aqui, na verdade, é um elemento pequenininho, que eram uns guinchos que estavam subindo alguma coisa, e de repente eu cheguei perto e tirei foto, mas essa composição me interessou, assim, e esse material me interessou. Aqui são espaços também, que eu, às vezes, posso gerar um fundo no meu trabalho, uma perspectiva. Pode passar. Aqui também. Aí já é essa coisa do deixar mesmo a cidade, deixar como ela é, assim, o estabelecimento deixou e ficou, e não tem intenção nenhuma, mas eu vejo composição, vejo pintura, eu vejo tijolo, a matéria como ela é. O portão, aquele buraco ali. Aqui já são objetos que você encontra na cidade, mas a areia ali também faz uma
cor muito bonita e essa numeração. Pode ir passando esses mais rápido, assim, para... Aqui também, eu fiz que... Aí agora pode ir para a próxima. Aqui também era um elemento que estava ali, essa roda. E aí eu acho que isso aí também é um possível fundo para uma paisagem. Aí pode ir para a próxima apresentação, Fernando, porque eu dividi em dois slides. Aqui eu chamo esse recorte de padrões e correspondências. Aqui, assim, eu já considero que eu estou olhando mais o objeto em si, né? Que é o padrão de energia, a caixa de correspondência e a placa de endereço. Inclusive, essa placa aí de um lugar que eu já morei, pode voltar um pouquinho? Só naquela também. Eu já morei, e eu que fiz essa placa em MDF, porque não tinha a placa de endereço. Aí eu preguei lá e ela foi estragando e tal, porque era de MDF, e eu acho essa textura, essa composição linda. E a placa, ela é como se fosse um código do lugar, o DNA, né, aquele código. E tem a abertura do privado e do público, que é essa correspondência, que é o padrão de energia, que já é uma coisa mais institucional, que adentra no privado. Então, tem esse olhar para isso, pode passar. Aí, nessa pasta aí, são todos padrões e correspondências. Aqui está aquela mesma imagem, mas eu tinha colocado um foco maior no padrão, no endereço e tal. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aí são todos padrões, correspondências, abertura. Eu acho interessante falar dessa pasta aí, da próxima, quer dizer, essa aí seria isso mesmo. Eu foquei nisso. Porque aí não é que eu vou lá pegar, eu vou lá agora fazer só padrão. Aqui são as placas de endereço. Essa pasta eu gosto muito, porque é assim, justamente o DNA do lugar, o código do lugar. As placas podem ser iguais, os endereços, mas até os endereços podem ser iguais, mas eles não vão estar no mesmo lugar, entendeu? Eles vão estar em lugares diferentes. Pode passar. E aí, isso é muito interessante, porque quando eu saio para fotografar essas placas, olha, eu acho lindo essas que são mais, assim, feitas à mão, sei lá, que a pessoa pega e faz na hora, igual eu fiz. E essa foi a que eu fiz. Ali, porque eu ia receber uma correspondência e não tinha a placa, eu falei, bom, vou pôr. Então, pode passar. E uma coisa interessante que eu queria falar dessas placas é o seguinte, essa de cá eu acho linda, que essa deterioração toda. Pode passar. Aqui já são os calçamentos. Aí os calçamentos eu separei assim e penso que é o lugar do trânsito, que é onde o nosso corpo está lá, na sua gravidade, né? Assim, caminhando, ele é o espaço do acolhimento, que é o que te transita e você encontra obstáculos ali também, e aquele olhar mais baixo de olhar para o chão e aquilo te orienta ou te desorienta também, né? Às vezes pode dar uma sensação de desorientação, pode passar. E sempre num recorte bem assim, eu acredito que formal, mesmo que as imagens, a fotografia não tenha uma qualidade boa, mas sempre num recorte mesmo, assim, de pensar isso, esse caminhar, o que a gente encontra nesse caminhar, o significado. Aqui já são as ruínas, que eu acho que é uma coisa que eu já faço mais no sentido de uma investigação, quando eu adentro os lugares. Isso aí é uma casa de um amigo meu, que ele demoliu um fundo,
da casa dele. E aí eu achei lindo, quando eu cheguei lá, estava tudo demolido, eu falei, vou fotografar tudo. Aí pode passar isso aí, porque eu acho maravilhoso, inclusive estou fazendo um trabalho com essas imagens. Olha só, que coisa mais... Aí eu vou... aqui também eu chamei de ruína, que era parte do que eu chamo de recorte de trânsito, mas eu considero ruína porque ali eu fui também com esse olhar pertinho, e ver e considerar como ruína, isso está ruindo, sabe? Pode passar. Aqui eu já considero ruína mesmo. É uma casa, você olha, parece que aquilo não tem... Eu acho que não tinha ninguém. E aqui também essa coisa abandonada, parece que está abandonado. Aqui também eu chamo de ruína. Ruína. O Pratic Foods voltou para ruína. Aqui também eu considero ruína. Aqui era um lugar que eu passei, assim, indo para Pirinópolis, e na hora que eu vi isso aí só à frente, eu achei lindo. Então, eu chamei de ruína também. E é uma imagem... Isso é em Campinas. Sempre... Aqui também eu considero ruína. Aí. Essas coisas, esses acochambres momentâneos, mas provisórios, mas que vão se tornando eternos. Aí também, ruína. Pode passar essas imagens. Aqui é em Ouro Preto. Eu achei muito bonita essa coisa desse portão, que ele é uma coisa que eu estou de fora e está entrando em algum lugar que é privado, mas eu estou vendo a cidade toda através dele. Então, eu não estou vendo só o privado, sabe? Ele não está mostrando só a casa. Aqui também é um cantinho de um lugar que eu entrei, que eu falei, ruína. Aqui essa fachada é ótima. E o interessante dessa imagem também é que nas imagens que eu procuro tirar, nunca tem figura humana. E apareceu essa figurinha humana pequenininha aí andando. E eu falei, bom, ela não vai sair daí tão cedo, eu vou deixar. E eu achei bonitinho, assim, tipo. Mas ele vai entrando ali, é um menininho que estava... A mãe estava por ali perto. Isso é uma cidade lá em Alagoas. Isso aqui é lá no setor oeste, era uma demolição. Isso aqui é na 44. Essa imagem eu acho linda, toda simbólica, assim, ao mesmo tempo que ela é a ruína, ela está lembrando uma coisa meio, sei lá, parece uma capela, uma coisa assim. Pode passar. Aqui é aquele lugar, só que maior. Aí também eu chamo de ruínas. Aqui eu chamo de ruína. Isso aí, eu era lá em São Paulo, acho que foi num espaço externo, se eu não me engano, da Pinacoteca. E eu me lembrei muito da Spiral Jet, do Robert Smith. E aí eu fotografei, eu falei, uma hora eu vou usar isso. Aqui eu já chamo de sondagens, que é aquele... Quando é o momento que eu analiso o local, assim, é uma coisa de um olhar mais detalhado, mais investigativo, por isso que eu chamei de sondagem. E aí eu vou vendo as gambiarras, vou vendo de perto, aqui é coisa interna, amontoada de móveis, cadeiras. Aqui é um lugar que eu fui recentemente também, pode passar. Aqui também eu considero como sondagem, porque parece que eu estou bisbilhotando um lugar, entendeu? Aqui era tipo um alçapão de um lugar que foi de uma residência que eu fiz. Pode passar, esse pode passando mais rápido um pouco para dar tempo. Aqui eu acho essas imagens lindas, que foi num hostel que eu fiquei, lá em Japaratinga, em Alagoas, e eu usei muito essas imagens. E eu acho, assim, esses objetos... Foi um terraço que tinha lá, que eu não sabia que tinha. Eu fui subir numa escada. Quando eu vi, para mim, essas cadeiras, elas estão em reunião, falando uma com as outras. Então, assim, aqui é uma obra que é da empresa que eu trabalho, que eu fui fazendo fotos. Aqui eu já considero como uma pintura. É obra também, mas eu já considero. Ouro Preto.
Pode passar. Aqui, camping, lá em São Jorge. Sondagem também. Caçamba. Isso aqui é um hospital que tem em Goiânia, que eu... Volta só um pouquinho, o Fernando, que tem aqui em Goiânia, que é a Clínica Santa Mônica. Eu fui lá fazer uma visita e vi esse lugar, falei, vou entrar, né? Então, por isso que eu chamo de sondagem. Pode passar. Aqui já são os deslocamentos, que eu chamo de deslocamentos, são imagens que eu crio já, que eu, no meu ateliê, eu organizei mais ou menos um cenário com coisas que eu achei, essa placa aí com essa seta, a mesa, as placas de endereço que eu já havia colado em uma madeira, peguei a escada, já tinha uma colagem que eu tinha feito. Então, eu chamo de deslocamento, que é um momento que eu tento reconstruir o que eu vejo dessa gambiarra da cidade. Aqui foi no meu ateliê, que eu estava em reforma, e eu resolvi fazer uma bagunça nele, pegar tudo que eu tinha, e a pintura já estava um pouco velha, eu falei, agora que eu vou pintar por cima para criar todo aquele caos da cidade e registrar. Então, ele virou um trabalho assim, tridimensional durante um tempo, e eu fui registrando, pode passar, e fui mexendo em programas, né, de computador, de edição, e fui criando pinturas. Aqui é aquela imagem que eu já fui mexer no poste, eu queria já fazer esses deslocamentos. É o início do processo de trabalhar essas imagens. Se você quiser perguntar, eu estou falando rápido por causa de tanta coisa que tem que falar. Aqui eu chamo de deslocamento também, porque já são as placas de endereço que eu mandei fazer. Aí, só que aqui é uma série, volta nessa, por favor, primeiro, Fernando. É uma série que eu chamo de ponto de referência. Que aí eu sempre fiquei com aquilo lá, sabe ali onde é o cano da 10? Então, assim, o endereço em si, o número, eu não estou muito preocupada. Eu queria essa frase, assim, mandei fazer as placas de verdade. Ali na Dona Marlene, atrás do Banana, que é um bar que eu frequento, que, nossa, que muita gente já foi, então está na memória. Ali onde era o Bola 7, que é um bar que tinha aqui, mas nem existe mais, mas ficou... E eu fiquei com essa ideia que seria uma paisagem conceitual, que na hora que... E eu vou usar isso aí é um subsídio. Aí já são os trabalhos em si, com aquelas imagens do deslocamento. Esse trabalho eu participei com ele no Salão do SESI, e foi em 2019, né, chama Camadas em Deslocamento, que eu pego já as imagens que eu fiz, já trabalhei ou construí cenários e já transfiro através da colagem, e eu elegi a chapa de compensado como matéria ótima para receber isso, porque, inclusive, eu posso escavar e posso fazer também essa tridimensionalidade do que eu vejo em todas essas categorias que eu estabeleci nas minhas referências. Aqui é aquele cenário que eu fiz no ateliê. Depois eu desmanchei tudo, né, na vida real, assim, mas também chama Camadas e Deslocamentos, esse também. Aqui você vê que está inserido o cenário, mas o suporte, ele vira também o cenário. Pode passar. Esse trabalho também, ele chama-se... Voltando primeiro. Não, não é esse. Esse trabalho, ele também chama-se Camadas em Deslocamento, mas eu chamo ele de Salvos Lares. Assim, eu sempre ponho um título inicial de uma série e depois eu acrescento alguma coisa, porque é como se eu tivesse pego os lares, né, esses endereços, e colocado no meu trabalho. E aqui eu escavo essa chapa de compensado, que ela tem várias camadas, e crio uma pintura com a própria matéria, assim, mas ele é um trabalho que tem tridimensionalidade. Pode passar. Pode passar, é o mesmo trabalho. Esse aqui já é também da mesma... Volta um pouco esse anterior. Esse também é parte daquele, mas ele é tridimensional, assim, ele fica no espaço, assim, ele fica em pé.
Aí já é na exposição que eu participei do interior da imagem, e esse trabalho estava lá, e eles já ficaram juntos, pode passar. Aqui eu chamo também de camadas em deslocamento, mas já eu chamo de arqueologias, porque no momento que eu estava escavando isso aí, eu me senti uma arqueóloga. Pode passar. Esse também. E você pode perceber, volta um pouquinho aquele, Fernando, que eu já uso as imagens dos repertórios, né? Que eu tinha mostrado lá nas minhas referências. Pode passar. Aqui chama de portais também, camadas em deslocamento, mas chama de portais. Ali tem a placa de endereço que eu levei para lá, mas eu crio essa mesma, tento recriar. Aqui foi uma exposição que eu fiz que é individual, que chama Entre Lugares, e eu tento reproduzir na chapa de madeira as texturas que eu via na cidade, com colagem em papelão, umas técnicas que eu fui criando, assim. E colando papelão e fazendo aquele caos também em cima dessas imagens. Todos esses trabalhos, eles chamam Entre Lugares, mas cada um tem aqui, ó, por exemplo, esse chama volta aquele, esse chama Entre Lugares, mas região da 44, aí eu já dou um nome, entendeu? Pode passar. Aqui também eu já insiro as placas de endereço, são 2 trabalhos que eu colei no MDF que ele já tinha um relevo, e eu fiz uma espécie de encáustica, deixando derreter plástico em cima. Então, assim, olhando de perto, ele tem uma textura bem interessante, assim, parece essa da cidade. Aqui eu já utilizo vidro, espelho, acho que esse aí é espelho, que Entre Lugares, Campinas. Que aí eu tento, descascar mais ou retirar mais memória do que já tinha. Eu acho que eu acelero mais esse processo de tempo nele, sabe? De descascar, de dar essa sensação de velho mesmo, de antigo. Aqui é o camping que eu inseri no espelho. Aqui são todos os lugares que eu junto num trabalho, e esse trabalho ele tem uma profundidade, e eu vou juntando o que eu acho parecido. Aqui também eu crio caixas, eu pego o MDF que já tem uma madeira, uma cor, aí eu vou sobrepondo as mesmas sobreposições da cidade nelas mesmas. Aqui é aquele trabalho que eu tinha... Volta nele. Tá passando tempo, não? Isso. Bom, pode passar, então. Pode passar também. Aqui, Maria Tereza, esse trabalho que eu falei do mercado de arte. Pode passar. Pode passar, que eu insiro em passando os trabalhos. Aqui são os chassis que eu trabalhei no salão Ana Pauline. Chassis que eu construo, objetos retirados do imaginário urbano, cavaletes, outdoors. Isso foi do Salão do Centro-Oeste. Aqui foi a exposição A Cidade é o Lugar, que o Sobral fez, as fotos da Miriam, que eu achei interessante mostrar as pessoas em volta dos trabalhos. São trabalhos pequenininhos, que tinham que pesar meio quilo para essa exposição. Aqui o outdoor que eu coloquei na galeria, pode passar. São os detalhes dele, que eu utilizo também tecido. Aí todos os trabalhos eu vou procurando. Aqui foi uma residência que eu fiz, que eu construí esse trabalho durante 10 dias. E coloquei elementos que eu achava na cidade e fotografia. Pode passar. Aqui é o processo do trabalho, onde ele iniciou, aqui é a turma lá da residência. Esse trabalho, eu só queria falar rapidinho desse último,
embora ele seja um trabalho... Peraí, passa ele um pouquinho, só... Não, é esse vermelho. Esse trabalho, ele é um trabalho simples, mas eu interferi numa coisa que era de um padrão, né, de um hall, de um prédio, que não podia mexer na caixa de incêndio. É um trabalho que eu fiz para uma amiga, no hall dela, a Badia. Mas aí eu tirei proveito do próprio caixa de incêndio para produzir esse trabalho. Pode passar. E aqui está finalizando, eu só queria falar aqui, ó, essa imagem, acabou? Essa imagem, eu só queria falar dessa porque ali no momento que eu vi esse cinto, foi de onde eu tirei aqueles outros cintos, só isso. Então, em resumo e essência, meu trabalho é esse, é apresentar o recorte de uma vivência individual, do real, onde eu tento recortar momento de fruição, de uma dimensão simbólica, assim, da cidade. Então, são recortes do espaço, mas também do tempo. Hortência, a gente agradece muito aí sua apresentação. O trabalho é maravilhoso, com toda a dinâmica, toda a sua dimensão, né? A gente vai assistir em seguida, né, a fala e a apresentação da Ana Beatriz, mas a gente retorna, porque tem algumas pessoas interagindo aqui, e a gente vai conversar um pouquinho com elas. Então, a gente passa, então, agora para a Ana Beatriz, depois a gente volta com você. E obrigada, eu acho que é muito interessante tudo. Pronto. Obrigada. Estamos aqui. Maria Tereza. E boa sorte e seja bem-vinda. A gente queria ficar o tempo todo vendo, né? Mas a gente tem que dividir o tempo, porque a gente tem que equilibrar essa coisa toda, né? De tempo. Então, a gente divide um pouquinho o tempo para contemplar todos. Então, eu passo agora para a Ana Beatriz, para a apresentação dela. Então, gente, é interessante, né, esse encontro do trabalho da Hortência com o trabalho que eu vou apresentar agora, porque Hortência traz um olhar peculiar para uma cidade, para um lugar público, e o meu trabalho, ele parte de um certo lugar de íntimo, né? De um micro para pensar numa potência de vida. Então, para falar em potência de vida, inclusive, a minha apresentação ela é ligeira como a vida de uma lêndia. Eu preparei um vídeo que é uma espécie de vídeo ensaio que vai apresentar que eu apresento alguns trabalhos e alguns trechos de vídeos, de performance que eu desenvolvo. E aí eu peço para que vocês talvez aumentem um pouquinho o volume do aparelho de vocês, onde vocês estiverem, para que a gente possa assistir esse vídeo ensaio, que fala um pouco da minha pesquisa artística, e eu queria então que o Fernando colocasse para nós esse material. Ali, Ana colocava minha cabeça em seu colo para catar lêndias e piolhos. Ela desbravava, com expectativa imensa, a mata peluda, a fim de encontrar o bicho. Eu, pequena, senti o couro cabeludo inchado, doía. Enquanto o couro inchava, o som do pente fino era passado arranhando os cabelos. Som ecoado dentro da caixa craniana. A espera de vida já era a vida das lêndias sendo facilmente interrompida nas unhas de Ana, cujo prazer estava relacionado ao barulhinho de estouro daqueles ovos. Instantes de silêncio. Estouro da espera. Passar, separar, retirar, silenciar, estourar, conversar. Sequência repetida efusivamente por horas. Se antes procurada e interrompida, a lêndia passa a ser potência, força e intensidade em prática artística.
destaco possíveis afetos que a lêndia cumpre para se manter viva. Ela precisa de uma boa temperatura para eclodir. Fica posicionada até 1 centímetro do couro cabeludo. Por ser um ovo, se afasta do couro não por caminhar, mas porque os fios de cabelo vão crescendo ao longo do tempo. A vida delas é ligeira, dão conta de pequenas distâncias. Podem ser confundidas com caspas, já que são esbranquiçadas e muito pequenas. Possuem uma espécie de cola que permite com que fique fixa no fio do cabelo. Permanecem em espera por alguns dias até o piolho sair delas. A ninfa, quando cresce e se torna piolho fêmea, deposita as lêndias a menos de 1 centímetro de distância do couro cabeludo. Lêndias e piolhos precisam de um hospedeiro. São nos fios de cabelo que se escondem, e é no calor das cabeças humanas que ela eclode. Corpo, vir a ser lêndia. Se os corpos estiverem muito inquietos, é possível que se enxergue as lêndias. Movimentos entre repouso e velocidades rearranjam os fios de cabelo, separando-os, justapondo-os, sobrepondo-os, revelando-as. Nesta dança, eis que surgem, mas é preciso duvidar se são elas mesmas ou as caspas. É preciso se aproximar e agir, porque se forem as lêndias, as cabeças quentes, o sangue, o sol, podem eclodi-las e, então, os piolhos infestarão e as cabeças coçarão. Se isso acontecer, esperemos que haja alguém para ser cúmplice deste momento, e que os diálogos entre que surgem sejam traidores de cabeças quietas demais. Devir lêndia. Este vem sendo o meu procedimento em prática artística, materializada em imagens, performances, danças, desenhos, vídeos, escritas. O desejo é produzir trabalhos artísticos que buscam abrir campo de percepção e sensação para quem sabe eclodir questões, fazer morrer outras ou até mesmo perceber que algumas já vieram mortas. Este entendimento vai se fazendo na relação com a produção dos trabalhos e na relação dos trabalhos com o público. Mesmo que eu concorde com Clarice Lispector que entender é a prova do erro. Tudo isso aponta para uma latência paradoxal. Eleonora Fabião nos traz uma ideia de latência paradoxal do vivo para dizer sobre uma possível postura de educadores e artistas como ativadores e evidenciadores daquilo que pode estar presente e não necessariamente aparente. Mas acredito que esta postura apontada pelo artista não deve ser capacidade única e exclusiva de educadores e artistas. Não evoquemos caspas. Ela é para quem ou com que se permite buscar tal postura num plano de consistência, ou seja, naquilo que faz ser possível afetos e encontros articulados no plano do visível, como bem disse Sueli Rolnick. No meu caso, as artes visuais e a dança são campos para isso. A latência paradoxal do vivo, segundo Eleonora, vem como que não para de nascer e não cessa de morrer, simultânea e integradamente. Esta ideia de latência em suas dimensões mais sutis está atrelada ao entendimento de que no corpo e em relação a ele é possível propor e ativar transformações menos decalcadas e mais profundas, como experiência dinâmica em conexão com realidades, cada qual com suas especificidades. Em prática artística, percebo essa latência paradoxal diante do que Kunichi Uno sublinha como uma vida observada e reencontrada nos seus aspectos limite, com seu exterior e seu interior, a vida flutuando à beira dos próprios contornos. Importante destacar que o paradoxo do vivo nesta relação não está imune aos mecanismos de poder que mobilizam as esferas da existência, desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, como dito por Peter Pelbart. Todas, todes e todos que estão presentes no campo de ação travam batalhas, recuam, avançam,
se apegam e desapegam a certezas por vias de representação e interpretação contidas em tais mecanismos. Sejamos atentas e prudentes. O que podemos fazer morrer para fazer viver? O sol incide no campo perceptível do repouso em casa de Ana. Muda sua temperatura e gera por vezes em meu corpo eclosões que passam por afetos de vitalidade. Eles são explicados por José Gil como a intensidade de uma vida ou de um gesto, a irrupção brusca de cólera e de alegria, uma inundação de luz, uma sucessão acelerada de pensamentos. Tais intensidades apontam para um contínuo através de compreensões como enfraquecendo e crescendo, surgindo e explodindo. Podemos ver a manifestação destes afetos de vitalidade no movimento súbito do cabelo ao ficar em pé. Ele se manifesta por estar ligado ao aparelho sensório. O cabelo arrepia por medo, horror, desejo, alegria. Isto não acontece só com os cabelos da cabeça, mas do corpo inteiro. No plano do visível, junto a nossas singularidades, o que nos faz eriçar os pelos? Diante desta pergunta, a afirmação de Artaud me provoca. O real só é uma das mais transitórias e menos reconhecíveis faces da realidade infinita, pois o real iguala-se à matéria e apodrece com ela. Sou afetada por inúmeras proposições de Artaud, contudo, vivenciamos realidades diferentes, apesar de vez ou outra perceber que certos mecanismos de poder que modulam e mobilizam as esferas da existência tendem a querer medir minha sanidade, tendo em vista qualquer gesto que fuja da ordem, mas pelo marcador mulher. Antes de meus pais se darem conta de minha aparência, notaram que o primeiro começo na gravidade fora do útero de Ana era cabeludo. Nasci com um jardim escuro na cabeça. Este escuro foi aumentando e mudando de tom ao passo que eu crescia, seja por processos orgânicos ou artificiais. Bem, nada de extraordinário, mas podemos nos debruçar e repousar no ordinário. O cabelo ao longo da minha vida foi se tornando presença de vários modos como força transmutadora de meu corpo. É junto e através de práticas artísticas que o corpo cabelo se faz presença. Frontal, osso, região que compõe o crânio humano. Duro, combativo, a testa de pele fina vai de encontro com mais vigor à parede. É propícia para a rasgadela. Parecia em primeira instância que era ali que aconteciam os encontros, já que a parte frontal foi a primeira a se aproximar do choque com a parede. Quem garante que não sentiu? Quem sabe aguentou. Enquanto havia a espera de vida, a própria vida já estava acontecendo. O movimento de cicatrização da rasgadela se fazia. Tenho a impressão de que ultrapassava alguns centímetros da altura de sua fraqueza, de seu cansaço. Experimento expandir a testa e é a partir dela que a irreversibilidade da ação se deu. Coço a cabeça numa intensidade reflexiva, como de costume, e percebo que é pela fronte que se pode começar. Algumas caspas caíram no meu ombro. Experimento o gesto de raspar. Como uma extensão das unhas não menos devastadora, usei a máquina zero por 13 anos, quando no talo amplio a superfície da testa até se configurar uma calvície temporária. Seria uma raspagem cujo resultado visual se aproxima de um jardim com a terra à mostra, aparentemente convidativos para o toque. O desejo primeiro de raspar a cabeça estava atrelado a uma vontade de confronto, de choque composicional. Comecei a trabalhar com o cabelo no fim de 2005 e início de 2006. Algo eclodiu. Este elemento é supostamente a última materialidade do corpo humano a se deixar abandonar na perspectiva do ditado espantoso. Quando a pessoa morta é enterrada, o cabelo continua crescendo debaixo da terra. Diante dessa lenta decomposição, surge um sentimento de absurdidade. Quando nos deparamos com o cabelo, essa materialidade deslocada do seu lugar habitual,
que seria o crânio, algumas sensações contraditórias e adversas podem surgir. Algo se passa entre a sujeita e o cabelo. Retirar os cabelos da cabeça não significa negá-los, assim como não significa negar nenhum tipo de cabelo. O sentido deste caminho consiste em me permitir deixar passar forças, intensidades, sensações somente percebidas agora pelo ato de raspar realizado. Com meus cabelos antigos, talvez não fosse tão intenso perceber como agora o faço. Raspar a cabeça não é preciso para dialogar com essas questões. Esta foi uma escolha pessoal. Gloria Anzaldúa fala para as mulheres do terceiro mundo que é importante fundir a experiência pessoal e visão do mundo com a realidade, com nossa vida interior, nossa história, nossa economia e nossa visão. Assim, não é no papel que você cria, mas no seu interior, nas vísceras e nos tecidos vivos. Neste sentido, as imagens dessa produção artística como latência paradoxal do vivo, apesar de por vezes surgir de um desejo de produzir sentidos para minha existência, elas não precisam se curvar e se encerrar neste campo individual. Os trabalhos aqui apresentados podem compor novos sentidos no encontro com outras vísceras e tecidos vivos, e quem sabe fazer eclodir inquietações que respiram um presente, soprando para o futuro. Aos 34 anos, me dou conta de que narrar histórias de minha infância é um exercício que passa por espremer os olhos. Há um esforço provocador de contrações dos músculos do rosto a ponto dos dentes ficarem à mostra. Isto é semelhante ao gesto de coçar provoca em seus vários sentidos. Meus cabelos estão crescidos. Este corpo, de algum modo, produz esquecimento no instante em que esforço para lembrar. Há algo de transitório nisso. Por vezes, sou surpreendida com memórias manifestas em sensações, através de imagens. Ao mexer numa caixa, encontrei a fotografia de uma criança posicionada no vértice de um jardim e no centro da imagem. Há uma preocupação estética em conjunção a um sentido afetuoso de carinho e cuidado. A existência dessa imagem é fruto do olhar fotográfico de meu pai. Este espaço foi parte da casa em que morei do nascimento aos 19 anos. Localizada no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, foi ali que vivi parte do sol da minha vida. Deste jardim em frente à casa, me recordo que mais o observava da janela do quarto dos meus pais do que necessariamente ia lá pisar na grama e ver os grandes e miúdos detalhes daquele espaço. Hoje piso de outras maneiras naquele jardim. Ana no alpendre e Ana no jardim. Das várias relações possíveis entre essas duas imagens, uma se destaca. As duas Anas estão sentadas num vértice do espaço de cada composição em posições parecidas. Parte da série criada em 2020, presente no Jardim do Novo Mundo, eclode do encontro com estas duas imagens. Os elementos que as compõem são cadeira feita com cabelos de Ana, agulha de costura, dentes premolares de Ana Beatriz, colher e flor sempre viva. Listo os elementos, mas nessa escrita não vou me ater às suas possíveis representações e significados na configuração da obra, mas aponto um sentido que ela evoca. Frente ao mundo sem medida, a artista tenta medir sua profundeza e provavelmente apenas o próprio ato de medir seja o que constitui a medida. O eu é destruído assim que nasce. Antes de me dar conta desta relação específica entre as duas imagens de outrora, já venho num processo de revisitação de meus trabalhos artísticos, realizando desenhos e os utilizando como esquemas para, além de assumi-los como obras a serem compartilhadas em espaços expositivos, também entendê-los como latência para produzir trabalhos futuros, fazer respirar a pesquisa, e nestes esquemas crio medidas e anotações, as quais chamo de estudos de imprecisão.
Nestas medidas, vou identificando lugares no desenho que, naquele momento, me tragam alguma sensação ou alguma questão ainda pouco ou não compreendida para trabalhar e criar. Esta é uma ideia em processo que possibilita abrir meu campo perceptivo para vasculhar assuntos, conceitos, artistas, autores, imagens, etc., que suscitam de algum modo aquelas imprecisões. Assumo as medidas da minha sanidade. Ocupo espaços. Ao colocar as fotografias das duas Anas uma ao lado da outra e assim criar as imagens da série, pude ter novas eclosões. Enquanto tais eclosões vão se fazendo presentes, danço. E sinto com fôlego a força ora intensa, ora sutil, o que a pesquisadora de dança Teresa Rocha já havia percebido. Dançar é esquecer, e o corpo não esquece jamais. Nas imagens da série, faço os cabelos grisalhos de Ana se tornarem formas de cadeira em ninho. E, na medida que me cabe com cuidado e prudência, posso, em movimento, me repousar. Então, aqui de volta, né, dessa longa viagem que Ana Beatriz nos convidou e nos proporcionou nesse momento, e também dessa agradável estadia ou percurso que Hortência levou a gente hoje à noite a caminhar e trafegar. Nós voltamos assim embebecidos, né, com tudo que a gente viu, com tudo que a gente vivenciou agora. E eu abro só um minutinho para as pessoas que estão presentes, sabe, Hortência e Ana Beatriz. Então, aqui a gente está vendo, assim, muitas pessoas comentando, né, parabenizando o trabalho de vocês, parabéns, Hortência, a Juliana falando, a Lohane, lindo seu trabalho, Adriana, parabéns, Hélio, incrível, Hortência, parabéns pela pesquisa e pela diminuição do seu olhar, pelos valores e lugares. Adriana está aqui, só amores, né, para a Ana Beatriz aqui, que incrível. Então, assim, a gente tem uma participação bem legal aqui do público, né, e vocês não estão vendo, a gente está compartilhando. Eu abro, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a mais tanto para a Hortência como para a Ana Beatriz, a gente abre para as pessoas, né, também, colocar alguma coisa, o que desejam falar. A gente está aí, tanto Ana Beatriz quanto Hortência. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer a presença de vocês, que eu acho que foi muito tudo assim, muito espontâneo e muito bacana a participação de vocês. São potências, né? São trabalhos fortíssimos, falando de lugares de fazer, de processo de produção, onde a gente se encontra e se vê representadas, né? Enquanto artista, enquanto pesquisador, enquanto educadores, educadoras, né? Nesse trabalho tão forte, tão relevante, que traz essa questão, acho que ambas, uma fala do externo, mas que também é o interno, né? A Hortência vem trazendo esse trânsito, né? Onde o carteiro, o externo, o público, transita, né, pelo íntimo, pelo pessoal, pelo o acolhedor da casa, da residência, do lugar onde estamos, né? E esse trânsito de ir e vir, essa quantidade de imagem que reporta ao externo da cidade, mas que, porém, esse externo não existe, se não existir esse interno que olha, como você falou, né, Hortência, o olhar que vê é o olhar de uma pessoa que está caminhando e trafegando por esses locais todos, e
Ao mesmo tempo, Ana Beatriz também convida a gente para fazer esse trânsito interno, né? Para que a gente volte a olhar a essas memórias, esse trabalho interno que a gente vive, que a gente tem, né? Cada um de nós, né? Dentro da casa, dentro da intimidade, e, ao mesmo tempo, trazendo também a memória, as lembranças e a fugacidade, o momento tão fugaz, né, desse carinho de sentar a cabeça no colo de alguém, de deitar a cabeça no colo de alguém e de se permitir o catar piolhos, a retirada, a intimidade desse gesto que, ao mesmo tempo que oprime, ele também é um gesto de afeto, de cuidado. E, então, assim, são duas grandes potências. E a gente está vendo aqui o pessoal falando assim, Ana Beatriz, como sempre, maravilhosa, um arraso, o trabalho de todas, amei. Então, só tem elogios aqui no público participante, coraçõezinhos, 1000 para vocês. E aí eu passo novamente a palavra rapidamente para cada uma, para fazer as suas considerações, e já agradecendo de antemão a todos que estão presentes, né? E todas que estão presentes, no público em geral. Agradeço, e agradeço também a você, Ana Beatriz, e a Hortência, por esse momento tão mágico, tão grande, que a gente viveu nesse instante tão potente, e que a gente levaria noites e noites aqui, vendo, conversando e falando, mas a gente tem um tempo. Então, tá a palavra aí, Ana Beatriz, se quiser falar um pouquinho. Então, eu gostaria de agradecer, né, o convite, de estar com vocês, compartilhando o trabalho, e de ver, eu fiquei muito pensando nessa... já que o tema, né, a chamada dessa live Mulheres na Arte, né, como esses corpos transitam na realidade de modos diferentes, nessa relação público e privado que se mistura, né? Então, tem aparentemente uma contraposição, mas que na realidade converge a olhares particulares sobre o mundo, uma resposta de nossos corpos para o mundo, né? De alguma forma. E então só tenho a agradecer o convite. Acho que eu perdi um pouquinho o som. Hortência? Então, eu também quero agradecer, eu acho que foi incrível poder falar dessa trajetória, desse trabalho todo, e o trabalho da Ana Beatriz, assim, me deixou emocionada, porque eu falei de todo esse trânsito externo aí, que na verdade ele tem uma vontade, mesmo no externo, de saber um pouco ali do privado, mas é barrado de uma certa forma por todos esses limites, né, que eu já mostro ali naquelas referências. E a Ana parece que ela trouxe oportunamente o acontecimento no interno. Então, acho que foi assim, uma complementação, não sei se a Ana vai concordar, mas naquela imagem que você mostra a Ana ali sentadinha num canto ali, e mais nova, né, pequenininha, de repente grande, essa passagem do tempo que acontece no espaço interno, que é o que acontece no espaço privado. E o que eu estava mostrando era do externo, né? Não que você talvez não tenha trabalho também do seu corpo em espaços externos, mas eu acho que foi uma espécie de milagre, assim, esse caminho. Caminhou de um externo para o interno e voltou. E acho que essa foi a minha percepção desse casamento aqui que teve hoje, dessas duas apresentações. E é agradecer novamente.
pedir desculpa pelo tanto que eu falei também, mas eu achei que foi necessário. Eu tomei um tempo da Beatriz, mas em outros momentos a gente pode falar mais, de uma forma mais reduzida também. É uma experiência para cada hora ir melhorando, né, o trabalho, melhorando a apresentação, melhorando o discurso, que eu acho que é o alimento da nossa reflexão. A gente faz o tempo todo, mas eu acho que tem que ter esse momento da fala para a gente se confrontar, né? Confrontar com o público, confrontar com os outros artistas. E é maravilhoso, estou muito feliz, agradeço mesmo, de verdade. Ok, a gente é que agradece. Então, esse espaço ele foi pensado para isso, né? É pensar... Estou ouvindo você. Certo. Estou ouvindo agora? Estão ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Maria Tereza. Mas... Acho que nós estamos, que eu estou com aberta aqui. Fernando, você está me vendo, ouvindo, Fernando? Será que eu caí? Ouço. Fernando está ouvindo. Então, gente, então, assim, eu acho que é um espaço que foi pensado a mulher na arte, ou as mulheres na arte, e melhor do que tudo é esse processo de produção, esse processo de ser e de estar ocupando o espaço que a gente está ocupando nesse momento e na sociedade como um todo. Então, eu acho que a proposta desses lives realmente é abrir esse espaço de fala, esse espaço de mostra da produção das nossas artistas, e trazendo isso para que cada vez mais a gente tenha essa representatividade, né? Porque a melhor maneira da gente estar ocupando os locais e os espaços, discutindo as questões, eu acho que tem várias questões a serem colocadas, mas o trabalho em si é que fala, né? Então, o trabalho das artistas traz todo o sentido para o título dessas lives. Então, eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a Ana Beatriz, a Hortência, e agradecer também a todos que estão presentes hoje, convidar todos para no próximo dia 12, que a gente continua com a nossa série, né, Mulheres nas Artes. Então, na próxima quinta-feira, dia 12, a gente vai contar com a presença de mais 2 artistas apresentando o seu trabalho e fazendo assim, ocupando esse espaço, que é o espaço da mulher, da produção, da artista visual, que transita nos diferentes espaços, nos lugares. E aqui a gente transita também nesse momento de distanciamento social e nos colocando enquanto produtores, enquanto artistas, e ocupando os espaços as brechas, fazendo as coisas à medida que a gente consegue e é possível fazer. Então, mais uma vez, obrigada a todos e todas, uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira com mais uma Mulheres nas Artes. Obrigada.